Na estrada enlameada sob a fúria da tormenta, uma viúva com filhos ao colo implora abrigo a um fazendeiro solitário. Mas a sacola dela guarda o segredo que os unirá ou os condenará para sempre. A chuva caía como um chicote impiedoso sobre a estrada de terra, encharcando o vestido de Eulália, enquanto ela apertava os 4 filhos contra o corpo, o coração martelando no ritmo dos trovões. Eulália Santos, com seus 26 anos marcados pela perda recente do marido, sentia o peso da sacola de couro batendo contra sua coxa a cada passo arrastado. O ar carregava o cheiro úmido da terra vermelha do interior de Minas Gerais, misturado ao odor azedo de suor e medo que emanava de seus pequenos, o menino de 8 anos, Bento, que carregava o irmãozinho de colo. As gêmeas de 5, Clara e Doroteia, agarradas às suas saias, e o caçula, de 3, que choramingava no seu colo, sua pele quente e pegajosa contra o peito dela. A estrada de terra, conhecida como Estrada das Mangueiras Tortas, serpenteava entre cerrados esparsos, agora transformados em fantasmas negros pela escuridão prematura da tempestade. Cada gota de chuva era uma agulha fria perfurando sua pele, e o vento uivava como os credores que a haviam expulsado de casa naquela manhã. Tudo começara com as dívidas do falecido marido, um tropeiro que apostara demais em mulas fracas e promessas vazias. Os credores, homens de rostos duros como couro curtido, liderados pelo implacável escrivão municipal, o Sr. Ramiro, haviam chegado ao alvorecer, com papéis selados pela autoridade imperial. "A fazenda é nossa agora, senhora", dissera Ramiro, sua voz cortante como o som de uma espora raspando o chão. "O imperador não perdoa devedores, e nem nós." Eulália implorara, oferecendo os poucos patacões que restavam, mas eles riram, um riso seco que ecoava como cascos de cavalo em fuga. Seus filhos, acordados pelo tumulto, haviam se encolhido nos cantos da cabana de taipa, os olhos arregalados de terror. Ela os reunira rapidamente, enfiando roupas e o pouco de comida em uma sacola velha, herdada da mãe. Agora, horas depois, a chuva os perseguia, transformando a estrada em um rio de lama que sugava suas sandálias improvisadas. Bento tropeçou, caindo de joelhos na poça lamacenta, o impacto enviando um jorro de água fria que salpicou as pernas de todos. "Mãe, não aguento mais!" gritou ele, a voz rouca competindo com o rugido do vento. Eulália parou, o fôlego curto, sentindo o gosto salgado de lágrimas misturadas à chuva em seus lábios. Ela se abaixou, erguendo-o com braços trêmulos, o cheiro de terra molhada subindo forte, evocando memórias de chuvas antigas na infância, quando o pai ainda contava histórias de escravos fugidos nas matas. "Levanta, meu filho, a gente tem que ir para frente, senão eles nos pegam." Mas no fundo, ela sabia, os credores não parariam. Ramiro montara a cavalo logo após a expulsão, prometendo que mandaria o alcaide se eles não pagassem até o fim do mês. A lei da Império de Dom Pedro II era clara. Devedores perdiam tudo, família incluída. Enquanto avançavam, o céu escurecia ainda mais, os relâmpagos rasgando o horizonte como veias de fogo. O som distante de um trovão rolava como tambores de guerra, fazendo as gêmeas chorarem em uníssono, seus corpinhos tremendo contra as pernas de Eulália. Ela apertou a sacola mais forte, sentindo o volume rígido dentro dela. O único tesouro que salvara, uma carta amarelada e uma pequena broche de prata, relíquias da avó que talvez valessem algo em uma cidade distante. O metal frio da broche roçava seus dedos através do tecido, um lembrete tátil de raízes que ela mal compreendia, sussurradas em noites de vigília. "Shh, minhas flores", murmurou ela para Clara e Doroteia, beijando suas testas úmidas, o gosto de chuva e sal nas bocas delas. Mas o vento carregava um cheiro novo, de fumaça distante, talvez de uma fogueira apagada por uma fazenda abandonada. Eles precisavam de abrigo, ou a noite os engoliria. De repente, um grito cortou o ar, não das crianças, mas de Bento, que apontava para trás. "Mãe, olha, eles vêm!"
Eulália virou-se, o coração gelando. Silhuetas montadas surgiam na curva da estrada, os chapéus encharcados balançando como fantasmas. Eram os homens de Ramiro, o som de cascos chapinhando na lama, ecoando como um veredicto. Ela agarrou os filhos, correndo agora, a lama grudando em suas saias como mãos invisíveis, puxando-a para baixo. O caçula escorregou de seus braços, caindo na poça com um splash que a fez parar por um segundo fatal. "Levanta, rápido!" ordenou ela, erguendo-o, mas o cavalo mais próximo relinchou perto demais, o cheiro de couro molhado e suor animal invadindo suas narinas. Os perseguidores gritavam: "Pare aí, mulher! O alcaide quer vocês de volta para leilão!" Eulália zigue-zagueou entre as mangueiras retorcidas, galhos chicoteando seu rosto, deixando arranhões quentes que ardiam como ferro em brasa. O ar estava pesado, o gosto de bile subindo à garganta dela enquanto calculava. A estrada levava a uma fazenda isolada, a lendária fazenda solitária, lar de um fazendeiro recluso que ninguém via há anos. Diziam que ele era um eremita, marcado pela febre amarela que levara sua família. Talvez ele ajudasse, ou talvez não. Mas os cascos se aproximavam, o chão tremendo sob eles, e ela soube que não tinha escolha. "Corre, Bento! Leva as meninas!" ofegou ela, empurrando-os à frente. O menino obedeceu, os rostinhos pálidos das gêmeas virando para ela, com olhos suplicantes, o vento carregando seus soluços como folhas secas. A chuva redobrou, cegando-a com cortinas d'água, o som ensurdecedor abafando os gritos dos homens. Ela sentiu um puxão na saia, um galho preso, e rasgou o tecido sem hesitar, o ar frio mordendo sua perna exposta. Atrás, uma voz trovejou: "Ela tem algo na sacola." "Peguem-na antes que suma." Como sabiam da broche, ou era a carta? O pânico a impulsionou, os pulmões queimando como se inalasse brasas. Finalmente, uma cerca de madeira surgiu à vista, torta e coberta de trepadeiras, marcando o limite da fazenda solitária. Eulália a escalou, ignorando os espinhos que cravavam em suas palmas, o sangue quente misturando-se à lama. Do outro lado, o terreno subia para uma casa de adobe, luz fraca piscando em uma janela como um olho solitário. Mas os cavalos pararam na cerca, os homens xingando a tempestade. "Amanhã a gente volta, viúva! Ninguém escapa da lei imperial!" berrou Ramiro, sua silhueta borrada pela chuva. Eulália caiu de joelhos no pátio enlameado, os filhos se amontoando ao seu redor, ofegantes. O cheiro de esterco e terra úmida a envolveu, reconfortante apesar de tudo. A porta da casa rangeu, abrindo-se devagar, e uma figura alta surgiu no limiar, lanternas tremeluzindo atrás dele, lançando sombras dançantes. Era o fazendeiro, Teodoro, seu rosto enrugado pelo sol e pela solidão, olhos castanhos fixos neles como se visse fantasmas. Ele não disse nada ainda, mas estendeu a mão, o gesto simples carregado de uma misericórdia que Eulália não ousava esperar. Enquanto a chuva martelava o telhado de palha, Teodoro os guiou para dentro, o calor do fogo crepitante no lar contrastando com o frio que os consumia. Eulália sentou as crianças perto das chamas, sentindo o alívio da secura gradual em sua pele, o aroma de café forte e pão assado pairando no ar. "Obrigada, senhor", murmurou ela, voz trêmula. Ele acenou, servindo o mingau quente em tigelas de barro, o vapor subindo como uma bênção. Mas ao se abaixar para ajudar Bento, sua mão roçou a sacola de Eulália e algo dentro dela farfalhou, um som sutil, como folhas secas em um vento esquecido. Teodoro congelou por um instante, os olhos baixando para o volume, e Eulália sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. O que ele ouvira ali dentro poderia mudar tudo, e ela soube, no silêncio que se instalou, que a salvação viera com um preço invisível. O fogo crepitava baixo na lareira de barro, lançando sombras que dançavam como almas inquietas nas paredes caiadas da sala.
Eulália observava Teodoro enquanto ele se movia pela cozinha improvisada, os ombros largos curvados sob o peso de anos solitários, o cheiro de lenha queimada misturando-se ao vapor do mingau de milho que borbulhava no caldeirão de ferro. Seus filhos, exaustos, devoravam a comida com colheres de madeira que rangiam contra as tigelas, o som ritmado competindo com o tamborilar incessante da chuva no telhado de palha. Clara e Doroteia, as gêmeas, lambiam os lábios pegajosos de mel que ele adicionara, seus olhinhos castanhos brilhando à luz alaranjada das chamas, enquanto Bento embalava o caçula no colo, murmurando canções antigas que a mãe lhe ensinara nas noites quentes de verão. O ar dentro da casa era quente, quase sufocante, contrastando com o frio que ainda se agarrava aos ossos de Eulália, como se a tempestade tivesse se infiltrado em sua alma. Ela esfregou as mãos calejadas, sentindo a aspereza da pele rachada pelo sol e pela lama, o broche de prata na sacola, pulsando como um coração escondido contra sua perna. Teodoro não era o eremita feroz das lendas sussurradas nas vilas próximas. Aos 40 e poucos, ele carregava o rosto marcado por uma cicatriz fina na bochecha esquerda, resquício de uma briga com jagunços anos atrás, quando defendera sua terra contra invasores. Seus cabelos pretos, salpicados de grisalho, caíam desgrenhados sobre a testa suada, e os olhos, de um castanho profundo como a terra fértil do sertão, evitavam os dela enquanto servia mais uma porção. Comam devagar, pequenos, disse ele, a voz rouca como cascalho sob rodas de carroça, estendendo uma manta tecida à mão para cobrir as pernas das gêmeas. A febre da chuva engana, mas o corpo precisa de tempo. Eulália notou como ele hesitava, os dedos longos pausando no ar, como se o gesto de bondade fosse um estranho em suas próprias mãos. Ele vivia ali na fazenda das Pedras Negras há mais de uma década, desde que a febre amarela levara sua esposa e o filho único, deixando-o com vacas magras e um silêncio que ecoava como um lamento eterno. Ela se levantou devagar, o chão de terra batida frio sob os pés descalços, e aproximou-se da janela embaçada, espiando a escuridão lá fora. A chuva ainda caía em lençóis grossos. O vento uivando através das frestas da madeira, carregando o odor distante de rios inchados e matas encharcadas. Senhor Teodoro, o senhor não nos conhece. Por que nos recebe assim? Os credores. Eles voltam ao amanhecer, com o alcaide e seus homens. Sua voz saiu baixa, entrecortada pelo cansaço, mas carregada de uma gratidão que doía como uma ferida fresca. Ele parou, o colher de pau na mão, pingando mingau quente no chão, o vapor subindo em espirais que se dissolviam no ar úmido. Eu sei o que é perder tudo numa manhã cinzenta, respondeu ele, os olhos finalmente encontrando os dela, um brilho fugaz de dor neles, como o reflexo de um raio distante. Minha Maria, ela se foi assim de febre, e eu fiquei com as mãos vazias. Vocês não são jagunços nem ladrões. Fiquem até a tormenta passar. As crianças, saciadas, começaram a cochilar, os corpinhos relaxando contra as paredes, o som suave de respirações ritmadas preenchendo o espaço. Bento, o mais velho, ergueu os olhos sonolentos para Teodoro. O senhor tem filhos, moço. A fazenda é grande, mas parece vazia. A pergunta inocente pairou no ar. E Eulália viu o fazendeiro engolir em seco, o pomo de Adão subindo e descendo como uma âncora em mar revolto. Ele se virou para o fogo, atiçando as brasas com um ferro longo, faíscas voando como estrelas cadentes, o calor lambendo sua pele bronzeada. Tinha um menino, do tamanho de você, chamava-se Ramiro, como o escrivão que persegue vocês. Ironia da vida, não? Riu baixo, um som seco e sem alegria, que ecoou como um eco vazio na sala. Eulália sentiu um aperto no peito. O nome Ramiro, o mesmo do credor implacável, era como uma maldição tecida no destino deles. Ela tocou a sacola discretamente, o couro úmido ainda frio contra a palma,
e lembrou-se da carta dentro dela. Palavras rabiscadas pela avó em noites de insônia, falando de origens perdidas em quilombos distantes, de um pai desconhecido que cruzara o Atlântico como escravo fugido. Enquanto Teodoro preparava catres com palha fresca no canto da sala, o cheiro seco e terroso da forragem invadindo o ambiente, Eulália ajudou as gêmeas a se deitarem, beijando suas testas febris, o gosto salgado de suor e lágrimas em seus lábios. Durmam, minhas joias, amanhã o sol volta. Mas o sono não vinha para ela. Sentou-se ao lado da lareira, o calor escaldante avermelhando sua pele, observando o fazendeiro que agora limpava a mesa com um pano áspero, os músculos dos braços tensionando-se a cada movimento. Havia uma gentileza nele, escondida como uma semente sob a terra seca, e por um instante ela imaginou como seria dividir aquele silêncio com alguém que entendia a dor da perda. "O senhor cuida sozinho de tudo aqui?" perguntou ela, a voz suave como o farfalhar de folhas. Ele assentiu, sem olhar para cima. As vacas, o milharal, o que resta? Os peões fugiram depois da febre, mas a terra não julga, senhora. Ela só dá o que você planta. De repente, um trovão estourou próximo, sacudindo as vigas, e o caçula acordou chorando, o som agudo cortando a noite como uma lâmina. Teodoro se aproximou rápido, pegando o menino no colo com uma destreza surpreendente, embalando-o contra o peito largo, o balanço ritmado acalmando os soluços aos poucos. Eulália observou, o coração apertado de uma emoção que não ousava nomear. Era como ver um pai ressuscitado das cinzas. "Ele se acalma com histórias", murmurou ela, estendendo a mão para tocar o bracinho do filho. Mas ao se inclinar, a sacola escorregou do banco, caindo com um baque surdo no chão, o conteúdo se espalhando. Pão endurecido, um lenço bordado e rolando para os pés de Teodoro, a carta amarelada, selada com cera rachada. O fazendeiro se abaixou para recolhê-la, os dedos roçando o papel frágil, e por um segundo seus olhos se arregalaram ao ver o brasão desbotado na cera. Um símbolo de folhas entrelaçadas, idêntico ao que ele usava em um medalhão escondido sob a camisa. Ele devolveu a carta sem uma palavra, mas Eulália viu o tremor em sua mão, o suor frio perlando sua testa apesar do fogo quente. "Guarde isso bem, senhora. Há segredos que a chuva não lava." O tom era casual, mas carregado de uma urgência que a fez gelar por dentro, como se ele soubesse mais do que dizia. Lá fora, o vento amainava, mas um novo som surgiu, cascos distantes na estrada, ecoando como um aviso da madrugada que se aproximava. Os credores não esperariam o sol. Eles viriam na penumbra e, com eles, a ameaça de separá-la dos filhos para sempre. Teodoro se ergueu, pegando o rifle encostado na parede, o metal frio reluzindo à luz das chamas, e Eulália soube que a misericórdia dele testaria limites que nenhum dos dois previra. Enquanto a noite se arrastava, ela apertou a carta contra o peito, sentindo o papel crepitar como um sussurro de fantasmas, e se perguntou se o preço da salvação seria revelar verdades que enterrariam ambos na lama do passado. O sol nascente filtrava-se pelas frestas da janela, tingindo o chão de terra com listras douradas que pareciam veias de esperança frágil. Eulália acordou com o canto rouco de um galo distante, o corpo dolorido como se tivesse carregado o mundo inteiro nas costas durante a noite. O ar da sala ainda carregava o resquício de fumaça da lareira apagada, misturado ao cheiro adocicado de orvalho que se infiltrava pela porta entreaberta, e ela piscou contra a luz suave, sentindo a aspereza da manta de lã contra a pele. Seus filhos dormiam emaranhados nos cátares improvisados, Bento com o braço protetor sobre o caçula, as gêmeas de rostos serenos como anjos entalhados em madeira de cedro. Teodoro já estava de pé, movendo-se pela cozinha com a eficiência de quem acordava antes das estrelas, o som de panelas de ferro tilintando como sinos de uma missa solitária.
Ele acendia o fogo novamente, as chamas lambendo a lenha seca com estalos suaves, e o calor gradual começava a dissipar o frio noturno que se agarrava às paredes de adobe. Eulália se sentou devagar, o coração ainda ecoando o pavor da perseguição, e tocou a sacola ao seu lado. Intacta, mas o peso da carta dentro dela agora parecia mais vivo, como se as palavras da avó tivessem ganhado pulso com o olhar de Teodoro na noite anterior. Ele se aproximou com uma caneca de café fumegante, o vapor subindo em espirais que dançavam à luz do amanhecer, o aroma forte e amargo invadindo suas narinas e despertando um fome voraz que ela mal notara. "Beba, senhora, o café da manhã clareia as ideias turvas", disse ele, a voz baixa e modulada como o murmúrio de um riacho após a cheia. Seus olhos castanhos, agora mais visíveis à luz do dia, carregavam linhas de cansaço que se estendiam como raízes profundas, e Eulália aceitou a caneca, sentindo o calor escaldante contra as palmas calejadas, um contraste bem-vindo ao frio que ainda formigava em seus dedos. "Obrigada, senhor. Meus filhos, eles dormem como se o mundo não existisse mais." Ela sorriu fracamente, o gosto do café amargo na língua misturando-se a um salgado residual de lágrimas não choradas. Teodoro assentiu, sentando-se em um banco oposto, as mãos grandes descansando nos joelhos, unhas sujas de terra fresca de algum trabalho matinal. Crianças esquecem rápido o que os adultos carregam, mas os credores, eles não. Ouvi os cascos à noite. Ramiro e seus cães. O nome caiu como uma pedra no silêncio, e Eulália engoliu em seco, o líquido quente descendo pela garganta como uma âncora. Ela pensou no escrivão, com seu bigode encerado e olhos de cobra, que batera à porta dela com papéis que cheiravam a tinta fresca e autoridade imperial. "Ele leva tudo, senhor, a casa, as poucas cabeças de gado, até os nomes dos meus filhos no registro da paróquia. Diz que é pela lei de 1852, que protege os credores como ele." Teodoro bufou, um som curto e desdenhoso, e atiçou o fogo com um galho. Faíscas voando como vagalumes diurnos, o calor intensificando-se até que o suor perlou sua testa bronzeada. "A lei do imperador é como essa estrada lá fora. Boa para quem tem botas boas. Eu perdi minha Maria para a febre em 1849, e os impostos quase levaram a fazenda. Mas eu lutei com rifle e preces." Seus dedos tamborilaram na madeira do banco, um ritmo irregular que ecoava o pulsar ansioso no peito de Eulália, e ela notou como ele evitava tocar o medalhão sob a camisa, o metal oculto pressionando contra o tecido como um segredo vivo. Enquanto as crianças acordavam aos poucos, esticando membros sonolentos e reclamando com vozes pastosas, Teodoro distribuiu pão de milho ainda morno, o crocante da casca cedendo sob os dentes com um estalo satisfatório, o interior macio e terroso enchendo o ar com um aroma reconfortante. Bento devorou sua porção, os olhos fixos no fazendeiro. "O senhor atirou nos jagunços, moço. Minha mãe conta histórias de homens que defendem a terra com fogo." Teodoro riu, um som grave que reverberou nas vigas e bagunçou os cabelos do menino com uma mão calejada, o toque leve como uma brisa. "Atirei, sim, mas só para assustar. A bala é para a terra, não para sangue. Comam, que o dia não espera." As gêmeas riram, lambuzando os dedos no mel que ele untara no pão, o doce viscoso grudando em suas bochechas rosadas, e Eulália sentiu uma pontada de inveja por aquela normalidade fugaz. O sol agora alto o suficiente para aquecer o chão e fazer o vapor da chuva subir em névoas etéreas pela janela. Mas a paz era ilusória. Um relincho agudo veio do curral, seguido de vozes abafadas. Peões? Não, Teodoro não tinha peões. Ele se ergueu de um salto, o banco rangendo em protesto, e correu à porta, o rifle já na mão, o cano frio reluzindo como uma promessa sombria. Eulália seguiu, o coração disparado, agarrando a sacola como um escudo, o couro úmido ainda frio contra sua pele. Do lado de fora,
O pátio enlameado brilhava sob o sol, poças refletindo o céu azul como espelhos partidos, e ali, encostados à cerca, estavam 3 homens a cavalo. Ramiro à frente, o chapéu preto inclinado, o rosto pálido contrastando com o couro das botas enlameadas. O cheiro de cavalos suados e poeira úmida chegou até ela, misturado ao odor acre de tabaco que o escrivão mascava. — Bom dia, fazendeiro Teodoro! Saudou Ramiro, a voz melíflua, como óleo em ferida aberta. Viemos buscar a devedora e sua ninhada. A lei não perdoa abrigos a fugitivos. Teodoro plantou os pés no chão, o rifle erguido, mas não apontado, o sol batendo em seu ombro e aquecendo o metal até que fumegasse levemente. Esta é minha terra, escrivão, e ela tem direito a um teto até o juiz decidir. Voltem com o alcaide, se ousam. Os homens murmuraram, um deles cuspindo no chão com um som úmido e desprezível, o escarro brilhando na lama como uma joia suja, mas Ramiro ergueu a mão, os olhos estreitando-se ao avistar Eulália atrás dele. — Cuidado, homem. Você não quer problemas com a autoridade imperial. E essa sacola dela? Ouvi dizer que carrega mais que trapos. Entregue a viúva, ou levo todos para o calabouço de Ouro Preto. O pânico subiu pela espinha de Eulália como uma corrente gelada, e ela apertou a sacola, sentindo o contorno rígido da carta e do broche, o metal pressionando como um aviso. Teodoro deu um passo à frente, o corpo bloqueando a visão dela, o suor escorrendo por sua nuca e deixando um rastro salgado que ela podia quase cheirar. A tensão esticou-se como corda de arco, os cavalos bufando e batendo cascos na terra, o som ecoando como tambores de um confronto iminente. Ramiro inclinou-se na sela, o rosto sombreado pelo chapéu, e sussurrou algo aos companheiros, um riso baixo escapando como veneno. — Vocês acham que uma fazenda velha os protege? O imperador tem olhos em todo lugar. Mas Teodoro não recuou, sua voz firme como a rocha das pedras negras que davam nome à propriedade. — Vão embora, antes que eu esqueça a misericórdia da manhã. Os homens hesitaram, o vento fresco carregando o cheiro de folhas úmidas das mangueiras próximas e, finalmente, com um xingamento abafado, viraram as montarias, os cascos chapinhando na lama enquanto se afastavam pela estrada, deixando uma trilha de poeira que subia como fumaça de uma fogueira mal apagada. Eulália exalou, as pernas fraquejando, e Teodoro a amparou pelo cotovelo, o toque firme e quente ancorando-a à terra. — Eles voltam, mas não hoje, murmurou ele, os olhos fixos na silhueta distante. Dentro da casa, as crianças choramingavam, atraídas pelo tumulto, e ela correu para elas, o coração ainda galopando. Mas ao se virar para agradecer, viu Teodoro parado na porta, o medalhão agora exposto acidentalmente, o brasão de folhas entrelaçadas, idêntico ao da carta, brilhando ao sol como uma revelação inevitável. Ele o cobriu rápido, mas tarde demais. O ar entre eles crepitava com perguntas não ditas, e Eulália soube que o segredo na sacola não era mais só dela. Enquanto o sol subia, aquecendo o pátio até que o vapor da chuva evaporasse como memórias ruins, ela se perguntou se a salvação deles seria o veneno que os uniria ou destruiria para sempre. O ar do meio-dia pairava pesado sobre a fazenda das Pedras Negras, carregado de um silêncio que sussurrava promessas de calmaria antes da próxima tormenta. Eulália observava Teodoro do limiar da porta, enquanto ele guiava as vacas magras pelo curral, o sol escaldante batendo em suas costas nuas, deixando a pele bronzeada reluzente de suor que escorria em riachos finos. O cheiro de esterco fresco e terra revirada subia do chão, misturando-se ao aroma doce de flores silvestres que brotavam nas cercas tortas, e ela apertou a saia contra as coxas, sentindo o tecido áspero roçar como um lembrete de sua própria vulnerabilidade. As crianças brincavam no pátio, Bento esculpindo figuras toscas em pedaços de argila com um graveto, as gêmeas correndo atrás de uma galinha vadia, seus risos agudos cortando o ar como facas afiadas em seda.
O caçula sentava-se à sombra de um jambeiro, chupando uma manga madura que suculenta, o suco pegajoso escorrendo pelo queixo e deixando um rastro doce que atraía moscas zumbindo. Eulália tocou a sacola pendurada no ombro, o couro agora seco e rachado pelo sol, e sentiu o contorno da carta pressionar contra o quadril, um peso que crescera desde o instante em que Teodoro vira o brasão, seus olhos se demorando como se reconhecessem um fantasma de outrora. Ele se endireitou, limpando as mãos nas calças de brim puído, o tecido rangendo levemente com o movimento, e caminhou até ela, os passos firmes ecoando na terra compacta. As crianças se adaptam rápido, senhora, como se esta fosse a casa delas, disse ele, a voz grave modulada pelo cansaço do labor, estendendo uma cabaça de água fresca que ela aceitou, o líquido gelado descendo pela garganta como um bálsamo contra o calor opressivo. Seus dedos se roçaram por acidente, um toque breve que enviou um formigamento quente pela pele dela, e Eulália desviou o olhar, corando como uma virgem em dia de confissão. Elas sentem a bondade no ar, senhor Teodoro, mas eu carrego o medo como uma cruz. Ramiro não esquece. Ele tem amigos no cartório de Mariana, e uma palavra errada pode trazer o alcaide concorrentes. Ele assentiu devagar, os olhos castanhos fixos no horizonte onde a estrada de terra serpenteava como uma cobra adormecida, o vento leve carregando o som distante de um riacho murmurante, fresco e convidativo. Dentro da casa, enquanto preparava o almoço com os poucos ingredientes que restavam, feijão preto cozinhando em panela de ferro, o vapor subindo com um chiado ritmado e farinha de mandioca dourando na frigideira com um crepitar gorduroso, Eulália ouviu Teodoro contar histórias para Bento no alpendre. No tempo do meu avô, em 1820, os quilombolas cruzavam essas matas, fugindo das senzalas de ouro preto. Eles carregavam broches como o seu, senhora, símbolos de folhas que juravam liberdade. A menção ao broche a fez pausar, a colher de pau congelando no ar, o calor da panela lambendo seus dedos como uma língua de fogo. Ela se aproximou da janela, espiando-os. Teodoro sentado no banco, o medalhão agora visível contra o peito suado. O brasão de folhas entrelaçadas brilhando ao sol, como um eco da carta na sacola. Bento inclinava a cabeça, os olhos arregalados. E o seu pai, moço? Ele era um deles? Teodoro hesitou, o pomo de Adão subindo como uma onda, e riu baixo, um som rouco que não chegava aos olhos. Meu pai, um tropeiro português, diziam, mas a vida mente, menino. Às vezes, o sangue canta verdades que a boca cala. O almoço foi uma trégua frágil, a mesa tosca de madeira escura, o sol filtrando pelas frestas e projetando padrões dançantes no chão. As gêmeas disputavam pedaços de torresmo crocante, o gordura estalando entre os dentes com um som satisfatório, enquanto o caçula babava feijão no colo de Eulália, o caldo quente manchando sua blusa de algodão cru. Teodoro comia em silêncio, mas seus olhares cruzavam os dela como flechas perdidas, carregados de uma curiosidade que beirava a fome. Essa carta na sua sacola. Ela pesa mais que papel, não é? Perguntou ele de repente, a voz baixa para não alarmar as crianças, o garfo pausando no ar com um tilintar metálico. Eulália engoliu o bocado de farofa seca, o gosto terroso grudando na língua, e sentiu o pulso acelerar como cascos em fuga. É da minha avó, senhor, palavras de uma vida antes da escravidão, de um amor cruzado no mar. Ela me deu antes de morrer, dizendo que um dia guiaria para casa. Ele se inclinou para a frente, o cheiro de suor e terra emanando dele como uma aura masculina, e por um instante o ar entre eles vibrou com uma tensão doce, proibida, como o primeiro toque de uma brisa noturna. Mas a tarde trouxe sombras. Um mensageiro chegou a cavalo, um rapaz magro de pele queimada de sol, desmontando com um baque surdo no pátio, o animal bufando vapor quente pelas narinas dilatadas. Ele trazia um pergaminho selado, o cheiro de cera e tinta fresca pairando no ar,
e Eulália o reconheceu como um dos ajudantes de Ramiro. Do escrivão fazendeiro, ordem para entregar a viúva até o pôr do sol, ou a fazenda virá alvo de embargo imperial. Teodoro pegou o papel, os nós dos dedos embranquecendo ao amassar as bordas, o sol batendo em seu rosto e destacando a cicatriz na bochecha como uma linha de ferro em brasa. Diga a ele que a lei protege os fracos, não os abutres. Vá, antes que eu perca a paciência. O rapaz montou rápido, os cascos levantando poeira que grudou na saia de Eulália como pólen amargo, e partiu trotando, deixando um silêncio que pesava como chumbo. Eulália correu para dentro, as crianças paralisadas no jogo, os rostinhos pálidos refletindo o pavor dela. Eles não param, senhor. Vão nos separar, vender as meninas como criadas. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, salgadas na língua quando as lambeu, e Teodoro a seguiu, fechando a porta com um estrondo que ecoou como um trovão seco. Ele se ajoelhou ao lado dela, as mãos grandes envolvendo as dela, o calor da pele dele contrastando com o frio do medo que a consumia. Não vão. Eu juro pela terra que piso. Mas ao se levantar, seu olhar caiu na sacola aberta sobre a mesa, a carta meio exposta, as palavras desbotadas visíveis. Filho de Zé Quilombo, nascido no ventre do mar, com o brasão das folhas que não se quebram. Teodoro congelou, o sangue fugindo do rosto, e estendeu a mão trêmula para tocá-la, o papel crepitando sob seus dedos como ossos secos. Ele recuou como se queimado, o medalhão balançando contra o peito, e Eulália viu a verdade nos olhos dele, o mesmo sangue, o mesmo segredo que a avó dela sussurrara em delírios febris. Você é o irmão que ela procurava, murmurou ela, a voz um fio de ar, enquanto o sol se punha lá fora, tingindo o céu de vermelho como sangue derramado. Teodoro virou-se para a janela, o punho cerrado contra a madeira, e o silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito, carregado de uma herança que os ligava como correntes invisíveis. Enquanto a noite caía, devagar e inevitável, Eulália sentiu o coração dele bater ao lado do seu, um ritmo compartilhado que prometia salvação ou ruína, e se perguntou se o destino os unira para curar feridas antigas ou para abri-las de novo. A lua cheia pairava baixa no céu noturno, banhando o pátio da fazenda em um prateado frio que transformava as sombras em sentinelas silenciosas. Eulália sentava-se à beira do catre, o colchão de palha rangendo sob seu peso, enquanto observava Teodoro de costas para ela, imóvel como uma estátua de pedra negra esculpida pelo tempo. O ar da noite carregava o perfume úmido de jasmins selvagens que trepavam nas paredes de adobe, misturado ao cheiro acre de tabaco que ele fumava em um cachimbo de argila, o fumo subindo em espirais preguiçosas que dançavam à luz trêmula de uma vela de sebo. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o medalhão, o metal frio agora quente do toque prolongado, e ela podia ouvir o ritmo irregular de sua respiração, como folhas secas arrastadas por um vento indeciso. As crianças dormiam profundamente no canto oposto, Bento ressonando baixinho com o braço sobre o caçula, as gêmeas enroscadas em uma manta, como gatinhos famintos saciados, seus peitinhos subindo e descendo em uníssono. Mas o sono fugia de Eulália, o corpo tenso como corda de viola afinada demais, o tecido da camisola colando, a pele úmida de suor nervoso. Teodoro finalmente se virou, o rosto iluminado pela chama oscilante, destacando as rugas profundas ao redor dos olhos que agora pareciam poços de tinta derramada. A carta. Ela fala de Zé Quilombo, o homem que cruzou o oceano em um barco de escravos fugidos, em 1810. Ele usava esse brasão, folhas entrelaçadas como raízes que não se rompem. Sua voz saiu rouca, entrecortada pelo fumo que exalava pela boca, o gosto amargo pairando no ar como uma confissão relutante.
Eulália assentiu devagar, estendendo a mão para tocar a carta sobre a mesa tosca, o papel amarelado crepitando sob seus dedos como um sussurro de ancestrais longínquos, o cheiro de mofo e tinta velha invadindo suas narinas. Minha avó o amou em segredo, senhor. Nasceu um filho dele, meu tio, que ela escondeu dos senhores de engenho. Mas a febre o levou jovem, e ela jurou que o sangue dele correria em veias livres. Eu nunca soube o nome do irmão perdido. Seus olhos se encontraram, um elo invisível se formando no escuro, carregado de uma ternura que doía como sal em ferida aberta, e ela sentiu o calor subir às bochechas, o ar entre eles espesso como mel fervido. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela no catre, o peso do corpo fazendo a palha se assentar com um suspiro macio. E por um instante, o ombro dele roçou o dela, um contato breve que enviou um arrepio quente pela espinha, contrastando com o frio que emanava da noite lá fora. Eu nasci em 1827, numa quilombo escondido nas serras de Tiradentes. Meu pai, Zé, como ela o chamava nas histórias que minha mãe contava antes de morrer. Ele me deu isso. Tocou o medalhão, o metal tilintando levemente contra o peito, e disse que um dia o irmão viria buscar o que restava da família. Mas a febre levou tudo, e eu enterrei o passado aqui, na terra que não pergunta nomes. As palavras saíam dele como um rio represado finalmente rompendo a barragem, e Eulália viu lágrimas brilharem nos cantos dos olhos dele, refratadas pela vela como diamantes sujos. Ela cobriu a mão dele com a sua, sentindo as calosidades ásperas contra a palma macia, um toque que falava de anos de arado e solidão, e murmurou: Então somos sangue do mesmo tronco, Teodoro, irmãos, ou o que resta de uma promessa quebrada pelo tempo. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo canto de um curió distante, uma melodia aguda e insistente que ecoava como um lamento pela janela entreaberta, o vento noturno trazendo o frescor úmido de orvalho que condensava nas vidraças. Teodoro apertou a mão dela, os dedos entrelaçando-se como as folhas do brasão, e inclinou-se mais perto, o hálito quente de tabaco e café roçando a orelha dela. Não só irmãos, Eulália, essa fazenda, ela pode ser lar para os seus filhos, para o que resta de nós, mas Ramiro fareja segredos como cão de caça. Se ele souber disso, usa contra mim, um fazendeiro com sangue de quilombo. A lei imperial não perdoa misturas assim. Ela estremeceu, o medo subindo como bile na garganta, salgado e amargo, mas o calor do corpo dele a ancorava, uma âncora de carne e osso em meio à deriva. E o que fazemos? Eu não posso arrastá-los de novo pela estrada. Mas ficar é convidar a ruína para dentro de casa. Antes que ele respondesse, um estalo seco veio do pátio, o som de um galho quebrando sob um passo pesado. E Teodoro se ergueu como um raio, o corpo tenso como arco esticado, pegando o rifle encostado na parede, com um movimento fluido, o cano frio reluzindo à luz da vela. Fique com as crianças, sussurrou ele, a voz um fio de aço, e saiu pela porta em silêncio, os pés descalços mal tocando o chão de terra. Eulália agarrou a sacola, o couro agora familiar como uma extensão da pele, e espiou pela fresta, o coração martelando como tambor de batuque em festa proibida. Lá fora, sob a lua impiedosa, sombras se moviam entre as mangueiras, 3 figuras agachadas, os chapéus baixos ocultando rostos, o cheiro de couro molhado e suor rançoso chegando até ela no vento. Eram homens de Ramiro, sem dúvida, o brilho de facas curtas captando a luz prateada como presas de onça. Teodoro avançou devagar, o rifle erguido, e um dos intrusos se ergueu, a silhueta alta revelando o escrivão em pessoa, o bigode escuro contorcido em um sorriso lupino. Boa noite, fazendeiro. Veio nos receber sem convite? A voz de Ramiro cortou o ar como chicote, baixa mas venenosa, e os companheiros se espalharam, circundando como lobos, o som de botas chapinhando na grama úmida, ecoando como sussurros de conspiração.
Teodoro parou a 10 passos, o suor frio perlando sua testa apesar da noite amena, o dedo no gatilho firme, mas hesitante. O que querem no meu pátio, escrivão? A lua não ilumina ladrões. Ramiro riu, um som gutural que reverberou nas árvores, e deu um passo à frente, a mão no coldre do revólver, o metal tilintando contra o couro. A viúva e sua sacolinha de mentiras. Ouvi boatos na vila. Uma carta que prova dívidas antigas, talvez até sangue ruim. Entregue-a, ou queimo essa pocilga ao amanhecer. O confronto explodiu em um instante. Um dos homens avançou com a faca erguida, o aço faiscando a luz lunar, e Teodoro atirou para o alto, o estampido ensurdecedor rasgando a noite como um trovão seco, o cheiro de pólvora queimada enchendo o ar como névoa acre. Os intrusos recuaram, cavalos relinchando em pânico no curral próximo, cascos batendo como trovões ritmados. Mas Ramiro sacou o revólver, o clique do cão ecoando como sentença de morte. Você atira de novo e leva sua cabeça para o juiz. Eulália, do limiar, viu o fazendeiro hesitar, o rifle baixando ligeiramente, o suor escorrendo em seu rosto como lágrimas não derramadas. Ela correu para fora, descalça, a terra fria e pegajosa sob os pés, gritando: "Deixem-nos em paz, a carta é minha, só minha." Mas Ramiro virou-se para ela, os olhos brilhando com malícia, e estendeu a mão. "Dê aqui, mulher, ou seus filhos pagam o preço." Teodoro se interpôs, o corpo bloqueando o dela, e empurrou-a de volta para a casa, o toque urgente em seu braço deixando marcas quentes. "Corra para os fundos, Eulália, leve as crianças." Os homens avançaram, uma confusão de socos e empurrões, o som de carne contra carne abafado pelos gritos, o gosto de sangue metálico na boca de Teodoro, quando um punho acertou sua bochecha. Eulália obedeceu, arrastando os filhos acordados e chorosos para o quarto dos fundos, o ar lá dentro sufocante e empoeirado, mas o barulho da luta, grunhidos, xingamentos, o baque de um corpo caindo na lama, a paralisava. Ela apertou a carta contra o peito, sentindo as palavras pulsarem como um coração exposto, e rezou em silêncio, o suor frio escorrendo pelas costas como dedos acusadores. A briga terminou tão rápido quanto começou. Os homens de Ramiro recuaram, arrastando um companheiro ferido, os cavalos galopando pela estrada com um trovejar que sacudiu as vigas da casa. Teodoro voltou mancando, o rosto inchado e sangrando, o rifle pendurado no ombro como um fardo exausto, e caiu de joelhos no pátio, o luar banhando-o em prata manchada de vermelho. Eulália correu para ele, rasgando um pedaço da saia para estancar o corte, o tecido absorvendo o sangue quente que cheirava a ferro e derrota. Eles vão voltar com mais, Teodoro, com o alcaide e a tropa. Ele ergueu os olhos para ela, o brilho febril neles misturando dor e determinação, e tocou o rosto dela com dedos trêmulos. Então lutamos juntos, pelo sangue que nos une. Enquanto a lua se erguia mais alto, testemunha muda da violência, Eulália ajudou a se levantar, os corpos se apoiando mutuamente como raízes entrelaçadas, e sentiu o laço se apertar, não só de família, mas de algo mais profundo, uma chama que o amanhecer poderia apagar ou incendiar para sempre. O amanhecer tingia o horizonte de um rosa pálido, como sangue diluído em leite, enquanto o cheiro de terra remexida subia do curral recém-lavado. Eulália amarrava os lenços das gêmeas com dedos firmes, mas trêmulos, o tecido de algodão cru roçando sua pele como um adeus sussurrado, o ar fresco da manhã carregado de orvalho que condensava nas folhas das mangueiras, gotas frias caindo como lágrimas tardias. Teodoro, com o rosto ainda inchado da briga noturna, carregava sacos de farinha e feijão para a carroça velha, os músculos dos braços tensionando-se sob a camisa rasgada, o suor matinal misturando-se ao odor salgado de feridas mal cicatrizadas.
As crianças se moviam em silêncio atordoado, Bento ajudando o caçula a subir na carroça com um empurrão gentil, os olhinhos castanhos refletindo uma confusão que doía mais que qualquer soco. "Mãe, a gente vai para onde agora?" perguntou Clara, a voz fina como fio de tear, agarrando a saia de Eulália, o toque pegajoso de mãos sujas de terra, evocando noites antigas de canções de ninar. Ela se abaixou, beijando a testa da menina, sentindo o calor febril da inocência ameaçada, o gosto de sal e poeira nos lábios. "Para um lugar onde o sol brilha sem sombras, minha flor. Mas primeiro a gente honra o que nos une." Teodoro parou ao lado da carroça, o rangido das rodas de madeira ecoando como um lamento no pátio vazio, e estendeu a mão para ela, os dedos calejados entrelaçando-se aos dela com uma força que falava de promessas não ditas. O medalhão pendia aberto contra seu peito, o brasão de folhas reluzindo ao sol nascente como um selo de destino irrevogável. E Eulália sentiu o broche na sacola pulsar em resposta, um eco metálico frio contra o couro. A carta não mente, Eulália. Zé Quilombo era nosso pai, e o sangue dele corre em nós como esse rio que deságua no São Francisco. Mas Ramiro, ele sabe o suficiente para torcer isso em corda para o nosso pescoço. Sua voz saiu baixa, modulada pelo vento que soprava leve, carregando o canto matinal de sabiás que pareciam zombar da urgência deles. Ela apertou a mão dele, o calor da palma ancorando-a ao chão instável, e murmurou: "Então a gente leva o segredo para longe, Teodoro, para uma terra onde o imperador não o alcança, quilombos novos nas matas de Goiás. Mas você vem com a gente? Não como irmão, mas como o homem que me salvou da lama." Ele hesitou, os olhos castanhos turvos como poças após a chuva, e tocou o medalhão, o metal aquecido pelo sol pressionando contra o dedo como uma marca de ferro. "Esta fazenda é tudo o que resta de mim, senhora. Vender para pagar as dívidas de vocês. É como enterrar o pai de novo. Mas sem família é só terra morta." As palavras pairaram no ar, pesadas como fumaça de fogueira apagada, e Bento, ouvindo da carroça, ergueu a cabeça. "Vem com a gente, tio Teodoro. Você ensina a gente a plantar, como o avô Zé fazia nas histórias." O menino estendeu um pedaço de broa de milho, o crocante da casca cedendo sob os dentes quando Teodoro mordeu, o gosto terroso enchendo a boca como um juramento silencioso. As gêmeas riram baixinho, o som leve cortando a tensão, e o caçula esticou os bracinhos, babando um sorriso desdentado que derreteu o gelo no peito do fazendeiro. Mas o idílio foi curto. Um trovejar de cascos irrompeu pela estrada, poeira subindo como uma cortina vermelha sob o sol, e Ramiro surgiu à frente de meia dúzia de homens armados, o alcaide montado ao seu lado, uniforme imperial, reluzindo com botões de latão que captavam a luz como olhos acusadores. O cheiro de cavalos exaustos e pólvora fresca chegou antes deles, misturado ao odor acre de autoridade que sufocava o ar fresco. "Parem aí, todos!" berrou o alcaide, um homem de meia idade com bigode grisalho e olhos frios como aço, desmontando com um baque que sacudiu o chão. Teodoro se plantou à frente da carroça, o rifle na mão, mas apontado para o solo, o cano ainda quente da umidade noturna. "O que quer o senhor alcaide na minha propriedade? A lei protege os donos de terra." Ramiro desceu atrás, o rosto pálido contorcido em triunfo, e apontou para a sacola de Eulália. "Prova de origem falsa, alcaide. Essa viúva carrega papéis que questionam o sangue desse fazendeiro. Quilombo, escravidão misturada, embargo total e prisão para todos." O alcaide se aproximou, os passos pesados ecoando como marteladas, e arrancou a sacola das mãos de Eulália com um puxão que rasgou o couro, o som agudo como um grito abafado. Ela lutou, unhas cravando na manga dele, sentindo o tecido grosso ceder ligeiramente, o suor dele pegajoso contra sua pele. Mas os homens a imobilizaram, mãos ásperas como algemas de ferro. "Deixe-a!"
Rugiu Teodoro, erguendo o rifle, mas o alcaide sacou a pistola com um clique metálico que gelou o ar, o cano apontado direto para o peito dele. Uma palavra errada e você vira exemplo para esses sertanejos. A Império não tolera sangue impuro em terras livres. Ramiro abriu a sacola, a carta caindo no chão com um farfalhar seco, as palavras desbotadas expostas ao sol. Zé Quilombo, pai de 2, unido pelas folhas eternas. O escrivão riu, um som gutural que ecoou como cuspe na terra, e pisou no papel, a bota deixando uma marca suja que apagou linhas inteiras. Vê, alcaide, fraude, esse homem não é dono de nada, herdeiro de fugitivos. Teodoro baixou o rifle devagar, o metal frio contra a palma suada, e viu o mundo se dobrar como uma lâmina enferrujada. A fazenda, as vacas magras no curral, mugindo em confusão. Os filhos chorando na carroça, com vozes que cortavam como facas. Eulália se debateu contra os braços que a seguravam, o gosto de bile subindo a garganta, salgado e quente, e gritou: "É verdade, somos família, livres pelo sangue que corre nas veias." A lei de 1856 proíbe isso? O alcaide hesitou, o sol batendo em seu rosto e destacando gotas de suor na testa, mas Ramiro interveio, a voz venenosa: "A lei pune impostores, mulher, prendam-nos!" Os homens avançaram, correntes tilintando como sinos de juízo final, e Teodoro se jogou para a frente, socando o mais próximo com um gancho que estalou osso, o impacto reverberando em seu braço como um raio. A confusão explodiu. Gritos, empurrões, o cheiro de poeira e sangue fresco enchendo o pátio, uma faca reluzindo ao sol antes de cravar na coxa de Teodoro, o corte ardendo como fogo líquido, sangue quente escorrendo pela perna e manchando a terra vermelha. Eulália foi arrastada para um cavalo, os filhos gritando nomes que ecoavam como ecos de um pesadelo, mas no caos ela viu Teodoro cair de joelhos, o medalhão escapando da camisa e rolando até os pés do alcaide. O oficial pegou-o, os olhos arregalando-se ao ver o brasão idêntico à carta pisoteada, e por um segundo o ar parou. Dúvida, talvez piedade, piscando como um raio fugaz. "Parem!" ordenou ele, a voz trêmula, e os homens congelaram, o vento carregando o som distante de um trovão que se aproximava. Nuvens escuras rolando no horizonte como vingança adiada. Ramiro protestou, o rosto vermelho como pimenta, mas o alcaide ergueu a mão, guardando o medalhão no bolso com um gesto que selava um pacto invisível. Isso muda as coisas. Leve só a viúva para o cartório." "O fazendeiro fica, por enquanto. E você, escrivão, suma antes que eu mude de ideia." Os homens recuaram, montando em silêncio, deixando Teodoro sangrando no chão, a fazenda um campo de batalha quieto sob o sol impiedoso. Eulália foi levada, os filhos com ela na carroça que Ramiro confiscara, o rangido das rodas marcando o adeus como um hino fúnebre. Ela olhou para trás, vendo Teodoro se erguer devagar, apoiado em Bento que correra para ele, o broche na sacola, agora vazio, mas o laço forjado em sangue e segredos pulsando vivo no peito. A estrada se estendia, poeirenta e sem fim, levando-a para um julgamento incerto em Mariana, onde a carta poderia salvá-la ou condená-la como herdeira de um passado proibido. Teodoro ficou ali, a mão no ferimento que latejava como um coração exposto. O medalhão perdido, mas a família ganha. Um começo frágil, tecido de perdas e raízes que, como as folhas entrelaçadas, se recusavam a quebrar. Enquanto a poeira assentava, o fazendeiro murmurou para o vento que levava os ecos dos cavalos: "Volto por vocês, sangue do meu sangue. A terra espera." E o sol, testemunha eterna, aqueceu a ferida, prometendo cicatrizes que contariam histórias de luta, não de derrota.